Olá, você está no podcast Chave Fechadura. Este é um projeto do professor Leandro Giorgetti, farmacêutico e docente do curso de farmácia, para ajudar você a aprofundar os seus estudos e fixar seus conhecimentos nas mais diversas áreas das ciências farmacêuticas. Hoje nosso papo é sobre o cuidado farmacêutico em pacientes oncológicos. A ideia aqui é mergulhar no papel clínico do farmacêutico na oncologia, sabe? Desde entender o que acontece lá no nível celular mais básico até o cuidado direto para melhorar a qualidade de vida de quem enfrenta a doença. Para organizar nosso estudo, vamos passar por 5 pontos-chave. 1. Os fundamentos da oncologia. 2. Os mecanismos dos antineoplásicos. 3. A validação da prescrição médica. 4. Os problemas relacionados a medicamentos. E, fechando, 5. O manejo das toxicidades. Vamos lá? Então, começando pela parte 1, fundamentos da oncologia. Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que o câncer não é uma doença só, tá? Na verdade, é um grupo de mais de 100 doenças diferentes. E o que elas têm em comum? Uma agressividade biológica impressionante. As células começam a se multiplicar sem controle nenhum, elas chegam a criar os próprios vasos sanguíneos para se alimentar, um processo que a gente chama de angiogênese, e, o pior de tudo, ganham a capacidade de invadir outros tecidos, que é a famosa metástase. O X da questão aqui é que a célula tumoral fica autossuficiente. Ela simplesmente ignora os sinais do nosso corpo, que mandam ela parar de crescer e virar uma expansão totalmente caótica. Quando a gente compara, o contraste é gigante. De um lado você tem uma célula normal, toda certinha, super regulada, ela sabe exatamente a hora de crescer e a hora de parar. Do outro lado, a célula neoplásica cresce por conta própria, gera um ambiente de inflamação crônica e sai invadindo tudo. É exatamente por causa dessa perda total de controle que criar um tratamento direcionado é um desafio tão grande para a ciência. E isso nos leva ao nosso segundo tópico: mecanismos dos antineoplásicos. Afinal, como a gente combate esse problema? Sabe o que é muito curioso? A história da quimioterapia começou num cenário bem sombrio, lá na Segunda Guerra Mundial. Os médicos observaram que soldados expostos ao gás mostarda, a mostarda nitrogenada, apresentavam uma mielossupressão severa, ou seja, a produção de células do sangue deles despencava. E foi bem a partir dessa tragédia em tempos de guerra que os cientistas pensaram: opa, e se a gente usar compostos parecidos para tratar cânceres no sangue? Foi uma descoberta acidental que acabou moldando toda a oncologia moderna. Trazendo para o nosso dia a dia clínico, a gente classifica esses medicamentos baseados em como eles atacam o ciclo da célula. Tem os ciclos específicos, que dão o bote em fases exatas da divisão, tipo o paclitaxel ali na fase M de mitose, ou a hidroxiureia na fase S. E tem também os inespecíficos, que não estão nem aí para a fase da célula. A exemplo da ciclofosfamida, que é um agente alquilante, e da cisplatina. Na prática, como o objetivo é destruir o tumor rápido de forma massiva, os protocolos de tratamento geralmente misturam essas duas classes para bater com mais força no tumor. Mas a grande revolução farmacológica são as chamadas terapias-alvo. Ao invés de jogar uma bomba que atinge qualquer célula se multiplicando rápido no corpo, esses medicamentos agem como atiradores de elite. Um exemplo super clássico é o trastuzumab, muito usado no câncer de mama que tem o receptor R2 positivo. Ele age literalmente como uma chave biológica numa fechadura. Se liga nesse receptor específico na célula tumoral e trava a progressão da doença. É a medicina de precisão na sua essência. Bom, e qual é o nosso papel direto em tudo isso? Vamos para a parte 3, validação da prescrição médica. Para entender o peso da nossa responsabilidade, pensa só. Quando você avalia a prescrição de um antibiótico, tipo uma amoxicilina, a dose costuma ser fixa, 500 mg e pronto. Na oncologia, a dinâmica é completamente diferente. Mais de 80% das doses são calculadas usando a área de superfície corporal exata do paciente. Isso envolve cruzar peso, altura e checar com uma lupa como estão as funções renal e hepática. Isso quer dizer que a janela terapêutica desses medicamentos é absurdamente estreita. A linha entre a dose que ajuda e a dose que causa um dano catastrófico é muito fina. Um errinho de cálculo de miligramas pode ser fatal. E é exatamente por isso que o farmacêutico atua como um detetive clínico, garantindo a precisão e a segurança do processo. Antes mesmo de qualquer mililitro ser manipulado, existe um checklist rigoroso. O farmacêutico refaz todos os cálculos de superfície corporal, analisa os exames de laboratório, como a creatinina, para ver se os rins suportam a medicação, e confere o diluente, a compatibilidade física da mistura e o tempo de infusão. Tudo isso seguindo as normas da RDC 220. Sem essa validação profunda, nenhuma medicação é liberada. E aí a gente entra na parte 4, problemas relacionados a medicamentos, os nossos velhos conhecidos PRMs.
O paciente oncológico quase nunca usa só a quimioterapia, e com um monte de remédios no jogo, a chance de problemas aparece. Para organizar nosso raciocínio clínico, o segundo consenso de Granada fornece uma estrutura excelente. Ele divide os PRMs em 3 focos. Necessidade? Tem remédio sobrando ou o paciente precisava de um que não está ali? Efetividade? O tratamento está fazendo efeito esperado ou a dose está muito baixa? E segurança? Esse medicamento está causando um efeito tóxico que daria para evitar? É um mapa mental que a gente usa o tempo todo. E se você acha que isso acontece pouco, dá uma olhada nesse estudo de 2022, feito num hospital de referência no Ceará. Num período bem curto de triagem, os farmacêuticos detectaram 141 problemas relacionados a medicamentos, reais ou potenciais. E o melhor, isso rendeu 161 intervenções farmacêuticas, ou seja, ajustes de doses, correção de prescrições e muita educação em saúde. O impacto clínico é real. O grande detalhe é que esses pacientes, principalmente os com mais de 60 anos, já possuem uma bagagem clínica. Eles geralmente têm hipertensão, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares. É o cenário clássico de polifarmácia. Imagina misturar os remédios de uso crônico com a quimioterapia. As chances de interações severas explodem. E é aí que a gente atua para segurar as pontas. Finalmente, chegamos à seção 5, manejo de toxicidades, onde o foco é o lado mais humano do tratamento. O sucesso de um tratamento não se mede só pela redução do tumor, se mede também por garantir que o paciente não sofra mais com o remédio do que com a doença. A gente foca em protocolos pesados de suporte, antieméticos potentes para segurar as náuseas, manejo preciso para a dor oncológica, profilaxia para evitar a cardiotoxicidade no caso de drogas como as antraciclinas e também uma supercoordenação com suporte nutricional. Nessa etapa, o farmacêutico funciona como um elo crítico de confiança. A gente conversa direto com o paciente, educa, orienta sobre horários, tira medos e trabalha lado a lado com médicos, enfermeiros e nutricionistas. É essa atuação multidisciplinar que garante que o plano de cuidado saia do papel e seja viável. Com terapias-alvo e imunoterapias avançando numa velocidade absurda, a grande pergunta que fica é: como o nosso papel clínico vai se expandir ainda mais dentro dessas equipes multidisciplinares nos próximos anos? O farmacêutico já é um pilar vital, mas a nossa área exige um estudo constante porque a ciência não para. É isso, pessoal. Agradecemos por você ouvir mais um episódio do podcast Chave e Fechadura. Esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil para você. Compartilhe com seus colegas e em suas redes sociais. Até a próxima!